Agora o assunto é economia. Nessa quinta-feira, Lula vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Com isso, a medida que reduz os encargos trabalhistas e estimula a contratação de mais trabalhadores só vai valer até o próximo dia 31 de dezembro. Segundo o movimento Desonera Brasil, o projeto impacta mais de 9 milhões de empregos formais diretos, além de outros milhões de postos de trabalho derivados da rede de produção dessas empresas. Hoje, em conversa com jornalistas na capital paulista, Fernando Haddad defendeu o veto integral de Lula à proposta. Para o ministro da Fazenda, a desoneração não trouxe benefícios para o mercado de trabalho. São 10 anos em que nós estamos incidindo num erro que não está trazendo benefício nenhum para a economia brasileira. E nós vamos fazer isso com a cautela devida e com o diálogo devido e com o respeito devido, tanto ao Judiciário quanto ao Congresso Nacional. Tem vários estudos, todos eles disponíveis, inclusive na internet, e todos conclusivos a respeito do impacto, do não impacto que teve na geração de oportunidades, conforme se imaginava à época. Nós estamos falando de uma coisa que foi tomada, uma medida que foi tomada 10 anos atrás, né? E que vem sendo, a cada ciclo, vem sendo prorrogada. O autor do projeto da desoneração, senador Efraim Filho, disse que o veto de Lula vai ser derrubado pelo Congresso. É incompreensível que o governo tenha feito a opção por aumentar o imposto, aumentar a carga tributária para os setores que mais empregam, para quem produz, porque cada vez vai ficar mais caro contratar pessoas. Quem é o maior prejudicado disso? Pais e mães de família que perdem seu emprego e a condição de, com o suor do seu rosto, colocar o pão na mesa da sua casa. Caberá, portanto, a nós correr atrás, sim, de derrubar o veto ainda esse ano. Derrubar essa decisão do governo, já que tanto na Câmara quanto no Senado, as maiorias foram muito sólidas e foram muito amplas. Pois é, Piotr, na Câmara esse projeto foi aprovado por 430 votos a 17. Foi uma vitória acachapante, né? E um outro dado, o Haddad está desesperado por arrecadação, isso é um fato. A gente tem acompanhado desde que ele anunciou o tal do arcabouço fiscal. E aí ele disse que a desoneração não trouxe benefício para o mercado de trabalho. E aqui queria trazer um estudo que foi feito por iniciativa desses 17 setores desonerados, trouxeram números, que é sempre importante para a gente embasar aqui a nossa argumentação. Usando dados, então, do CAGED, que mede aí o número de empregos formais no Brasil, entre janeiro de 2018 e dezembro de 2022, esses 17 setores desonerados contrataram mais de 1.200.000 trabalhadores, um crescimento de 15,5% no período, de janeiro de 2018 a dezembro de 2022. Aí eles compararam com 13 setores que perderam o benefício fiscal em 2018, que contrataram, então, pouco mais de 400.000 trabalhadores, o que equivale a apenas 6,8% de crescimento. Então, fizeram uma comparação entre um crescimento de 15,5% dos setores que tinham benefício, que têm o benefício até dezembro, e esses setores que perderam, então, com um crescimento de 6,8%. Paula, os números são eloquentes. A comparação foi nisso que se baseou o Congresso Nacional. Aliás, acho que no Senado não teve nenhum voto contrário. Para se ter uma ideia, é o Senado que está se discutindo agora a questão da PEC, não teve nenhum voto contrário pela manutenção da desoneração. A maior parte desses setores é o que se chama na economia de geração intensiva de mão de obra. Mas tem um dado social que é extremamente importante. Alguns dos setores empregam muito mulheres e jovens. E isso tem um peso gigantesco na economia, porque a mulher é uma garantia, isso falando em economia social, é uma garantia de que a família vai continuar recebendo algum provento, e se jovens, obviamente, que começam sua carreira. O ministro Haddad tem uma tarefa, mas ele também não faz nada para mudar, porque ele deveria orientar, como ministro de primeiro escalão, assessor de primeiro escalão, orientar o presidente de que não se fecha a conta só com arrecadação. Não existe isso em teoria econômica em nenhum lugar do mundo, nem no passado, nem no presente, e não haverá no futuro. Não existe fechar a conta de um Estado que é naturalmente perdulário, porque essa é a lógica dos governos do PT, é a lógica que o presidente Lula reafirmou agora ao desautorizar o próprio ministro da Fazenda. Não dá para fechar a conta só
aumentando a arrecadação, porque aumento de arrecadação tem um teto. Chega uma hora em que você simplesmente esmaga a economia, você esmaga o investimento. E outra, eu tenho hoje uma realidade de uma série de pessoas, e são milhões de pessoas que estão empregadas. E elas só estão empregadas porque esses setores têm esse benefício que foi criado lá pelo governo Dilma em 2012. Mas o que poderia resolver o problema do governo é o que o governo menos se coloca a resolver problemas. É aumentar a capacidade da economia brasileira. Mas veja só as expectativas desse ano e dá para entender o desespero do ministro Haddad, que não é exatamente inocente na questão, ele conhece os dados. A arrecadação este ano, 2023, era prevista de 152 bilhões. Já há uma estimativa que deve cair para 130 bilhões, arrecadação federal. O déficit primário neste ano aqui era de 141 bilhões. Já está em 177 bilhões, é 1,7% do PIB. Só para se ter uma ideia, a meta era de 1% do PIB. Ou seja, o governo não consegue reativar a economia com medidas, seja de confiança, obviamente, no governo, de responsabilidade fiscal, de segurança jurídica. Imagina que nessa conversa que o presidente Lula teve com ministros do Supremo se discutiu ali, olha, vamos criar segurança jurídica para trazer o investidor. Não, foi uma reunião de consórcio que simplesmente alijou um terceiro poder. Aliás, o poder principal, como Alexandre fez menção agora há pouco, o poder que representa o povo. Eu tenho uma lógica hoje que o ministro não compreendeu, que a legislação brasileira hoje, e isso é um remendo, claro, quando você concede algum subsídio, quando você concede alguma benesse para um determinado setor, e neste caso você isentar de pagamento de parte da folha de contratação das pessoas, é porque há um problema maior. Aí vem, de novo, a discussão principal que está no Congresso, a tal da reforma tributária, que está pior do que, obviamente, estava se tendo até recentemente. Aliás, é o que está em vigor ainda. Ou seja, o governo não consegue resolver problemas passados, reclama de problemas passados sem propor alternativas de futuro. A proposta que o ministro tem de simplesmente cancelar hoje gera um caos gigantesco no emprego. E pior, ele vai perder no Congresso, porque com uma votação de 430 na Câmara e com nenhum voto contrário no Senado, imaginar que esse veto não vai ser derrubado na integralidade é sonhar com dinheiro que o Ministério da Fazenda só está criando uma discussão para tentar sensibilizar o Congresso para outras pautas, porque essa, tudo indica, já perdeu. Ah, perdão, só deixa eu fazer uma menção. Imagina um congressista hoje dizer, não, vamos manter aqui, vamos acabar com essa questão do imposto e atender o Ministério da Fazenda. Num país em que a Janja e o presidente estão trocando um enxoval por linho egípcio, enxoval de linho egípcio. Claro que os R$89 mil do enxoval é muito pouco perto dessa arrecadação. Só que política é imagem, política é exemplo. Não tem a menor chance de um congressista, num ano que é a véspera de uma eleição no ano que vem, para a cidade que o congressista obviamente pode ter desejo de se candidatar a prefeito ou não, mas vai apoiar alguém, que ele vai dizer o quê? Eu aprovei a Janja com 89 mil para refazer o enxoval do Palácio da Alvorada e fui lá e criei um problema justamente na desoneração? Não tem. No Congresso, o governo já perdeu.